Olá, senhores, muito bem. Sejam muito bem-vindos então à nossa primeira aula do nosso curso, aqui do nosso treinamento. E hoje eu vou falar para vocês a respeito o que é vinho. O que é vinho? De onde vem o vinho? Por que vinho é vermelho, por exemplo? Brincadeira. Mas existem algumas dúvidas que algumas pessoas vêm me perguntando durante o dia, né, no trabalho, no dia a dia, sobre o que realmente é o vinho. Bom, seguindo pela história, pelo processo de produção, o vinho nada mais é do que o resultado da fermentação do mosto de suco de uvas vitis vinifera. Nossa, falando devagarzinho fica até lindo, né? É quase um poema. Bom, vamos lá. Existem, na verdade, muitas espécies de uvas, né? E as duas principais que ouvimos falar em degustações, em vinhos, em cursos e tudo mais, é a Vitis vinifera, que é a uva utilizada para se fazer vinho, e a Vitis labrusca, ou também conhecida como uva de mesa, que é a uva que nós conseguimos comprar no mercado, que é a uva que a gente consegue comer, que ela é mais docinha, ela é mais leve, ela é mais adocicada, né? Então, essas uvas, por exemplo, a Vitis labrusca, elas já não são muito boas para se produzir vinho. É possível produzir? Sim, só que ela vai dar um doce meio desagradável, um pouco enjoativo de se tomar, diferente, por exemplo, de um vinho do Porto, né? Que eu vou falar mais para frente também. Já a Vitis vinifera, ela já é uma fruta que ela já tem mais acidez, ela já não tem tanto açúcar. É possível comer a Vitis vinifera? Sim, só que ela não é tão gostosa quanto a Vitis labrusca, né? Aquela uvazinha que você come no Natal, por exemplo, né? Enfim. Então, o que que acontece? Existe a videira, que é quem dá os cachos, né? E aí existem muitas variedades, né? A espécie é Vitis vinifera. Aí você tem a variedade de tintas, temos as principais como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot, né? E assim vai. E as brancas, as mais conhecidas são Chardonnay, Viognier, Alvarinho, que é uma uva típica, que é típica de Portugal. Temos Viura, que é muito típica na Espanha. Aí temos a Greco Fiano, que é muito típica na Itália. A Vernaccia também, que é muito típica na Itália, que são uvas brancas. Aí assim, existem muitas uvas mesmo. Só que essas são as mais comerciais, as mais tradicionais, né? E aí como que se faz o processo de se produzir o vinho, né? Como que o suco chega no vinho, como que a uva chega no vinho, né? Se transforma em vinho. Primeiramente, o viticultor ele vai fazer a colheita, né, ele vai fazer a poda, vai colher as uvas, colocar em caixas de mais ou menos 80 por 60 centímetros, né, com no máximo um ou dois bagos em cima do outro para não amassar muito. Essas colheitas elas geralmente são feitas durante as primeiras horas da manhã, porque já não pega mais os primeiros raios de sol, né? E aí elas vão para um local onde elas são literalmente pisoteadas, seja por prensas mecânicas ou por pessoas, que vai fazendo uma coisa chamada pisa-pé. Nesse processo, ele é necessário para que se rompa a casca da uva, né? E aí você vai amassando, ela vai se transformando em suco. E aí fica aquela mistura de suco, casca e mosto. No caso, a polpa da fruta já amassada. No oxigênio, por exemplo, aqui no ar agora que eu estou respirando, tem umas bactérias pequenininhas chamadas de leveduras. Então, por exemplo, se eu pegar uma fruta, uma banana, por exemplo, descascar ela, cortar e deixar um pedacinho aqui no prato, essas leveduras que estão no ar, elas vão penetrar na fruta e o que elas vão começar a fazer é o seguinte: elas vão começar a comer os açúcares contidos na fruta, que é a famosa frutose, e o que elas expelem nada mais é do que álcool etílico e gás carbônico. Você já deve ter tido a experiência na sua casa de chegar um belo dia na sua casa, sei lá, você viajou, você foi pra praia, ficou 3 dias fora, 3, 4 dias fora, no que você voltou, você tinha uma laranja que estava ficando com aquela casca meio amarronzada, meio escura, saindo um negocinho meio branco, com aquele cheiro, aquele aroma que é horrível. Ali, naquele pedacinho da laranja, estava começando a acontecer o processo de fermentação. A levedura pousou ali, começou a comer o açúcar, o que ela expeliu era gás carbônico e álcool etílico. E assim descobriu, né, e começa a se produzir o vinho. A partir dessa fermentação é que nós já temos aí o líquido base, que com esse líquido base é possível se fazer
espumantes, é possível você fazer um vinho tranquilo, né? Vou explicar também a diferença de um espumante para um vinho tranquilo nas próximas aulas. E é com ele que se produz o vinho em geral. Tendo isso em mente, vamos pensar agora no processo de produção de bebidas alcoólicas. Existem as bebidas fermentadas e as bebidas destiladas. Para quem já ouviu falar, por exemplo, numa bebida chamada grappa, ela é um destilado de uvas. Como assim? Você pegou a uva, colheu, levou lá, amassou, virou suco, fermentou, pum, você tem um vinho base fermentado de suco de uva. Se você pegar aquele líquido e submeter ele a um aquecimento, aí você tem uma bebida destilada, é o processo de destilação, que nada mais é do que separação de sedimentos, separação de líquidos. Até mesmo no processo de destilação, isso para qualquer bebida alcoólica que for destilada, como vodka, whisky, rum, cachaça, é necessário para que tenha a separação dos líquidos. Então, depois que a fermentação acontece, ele pega esse líquido, joga no outro tonel, submete por um aquecimento. As primeiras gotas, os primeiros litros que saem no outro tonel, chama-se álcool de cabeça. Esse álcool de cabeça, ele é muito, mas muito prejudicial à saúde. Então, geralmente ele é separado para se fazer combustível, para fazer produtos de limpeza, ele é usado para fazer qualquer outra coisa. Os próximos litros da destilação, por exemplo, ele é chamado de álcool de coração. Esse sim é o álcool que é utilizado para consumo, que é de onde se faz a vodka, que é de onde se faz o whisky, enfim. Aí ele é misturado com água, passa por filtração e tudo mais, tem todo o procedimento para se tornar uma bebida alcoólica, ou a bebida alcoólica. E as últimas gotas, os últimos litros, chama-se álcool de rabo, ou cauda, né? Fica mais bonito de dizer. Que esse álcool também não é próprio para consumo, ele também é um álcool que ele é geralmente descartado, né? Então, os primeiros litros e os últimos litros, eles são utilizados para fazer outra coisa. Somente o líquido do meio, que é o álcool de coração, que se utiliza-se para fazer a bebida alcoólica. Se for no caso de uvas, podemos ter a grappa, a gente pode ter o conhaque, a gente pode ter algumas outras bebidas alcoólicas. Geralmente utiliza-se a grappa para poder fazer, por exemplo, vinho do Porto. Que quem já tomou vinho do Porto percebe que ele é um vinho que ele tem um teor alcoólico maior e ele tem uma taxa de açúcar também maior. Ele é um vinho doce e alcoólico. Por quê? No processo de fermentação do vinho do Porto, a levedura está ali comendo açúcar e transformando em álcool. Só que chega um momento, quando atinge mais ou menos uns 15 a 16 graus, o álcool que a levedura produziu mata ela. Ela acaba morrendo por si só. Então ela para de comer açúcar e para de produzir álcool. Porém, no momento que ela está comendo o açúcar, antes que ela termine de transformar todo o açúcar em álcool, adiciona-se a grappa, ou no caso aguardente vínica, para interromper o processo de fermentação e mantém açúcar em alta e álcool etílico em alta. Então você tem um vinho com maior teor alcoólico e com mais açúcar. Falando sobre a produção de vinho, por exemplo, sobre os espumantes. Os espumantes eles costumam ter uma perlagem, eles costumam ter aquelas borbulhas. Né? Agora a pergunta é, como que acontece a perlagem e a borbulha dentro do espumante? Como que se aprisiona isso dentro do espumante? Fica ligado que eu vou falar isso aqui nas próximas aulas, vem comigo. Na nossa próxima aula agora eu vou falar sobre tintos, brancos, rosés e os espumantes. Tá? Fica comigo que a gente vai continuar aprendendo.